Ô glória, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas quero declarar na sua vida a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, o seu ministério, tá? Quem vos fala aqui é o pastor Genilson Bolsen, aqui da cidade de Capanema, estado do Pará. E a gente está aí nos trazendo aí para os irmãos, falando um pouco de oração. E aí estou trazendo dentro dessa série da oração alguns horários específicos de oração que são bem, podemos dizer assim, sucedido às pessoas que assim pegam esses segredos, esses códigos de oração, que são os horários, né, que nós temos aplicado em nossa vida de oração, em nossa rotina de oração, ou corrida de oração, como diz assim o pastor Hernani Santos, né? Em sua corrida de oração, qual o horário que você costuma orar? Aí você pode aí, que está me assistindo, escrever no seu, fazer um comentário aí, que horário você costuma mais orar? Se é pela madrugada, se é pela manhã, se é pela tarde, pelo cair da noite, e que horário específico, em que hora específica, porque nós estamos aqui trazendo alguns segredos especiais para o seu crescimento espiritual, né? No vídeo passado eu falei do horário que eu disse que ia começar dos mais difíceis, né? Entre aspas, para o mais fácil, tá bom? Vamos dizer assim. Então, no vídeo passado eu falei do horário da meia-noite, um horário de guerra, de batalha, mas é um horário de vitória. E hoje eu quero falar de um horário que são das 3 da manhã. Esse horário das 3 da manhã, ele pode ser colocado como horário das 3, entre as 3 e as 6 da manhã. Né, entre 3 e 6 da manhã, mas eu coloquei específico em 3 horas da manhã, das 3 horas. Quem começa a orar nesse horário, ele está propício a receber grandes revelações de Deus, muito mais do que quem orar no horário da meia-noite, que também é um horário de sacrifício. Né? Não é fácil, a pessoa passa o dia todo trabalhando, batalha, vai para a igreja, arruma isso, arruma aquilo, e quando chegar meia-noite, orar, meu irmão, é um grande sacrifício. Mas o sacrifício das 3 da manhã, ele é um sacrifício que eu costumo dizer que ele é dobrado, porque você já trabalhou, você já veio para sua casa, você já deu uma descansada, e você entre 3 horas é o horário que o seu corpo ele está mais relaxado, mais propício a querer descansar mesmo. E é nesse horário que as pessoas, os grandes avivalistas, né, se levantavam para orar. Né? Entre 3 horas em diante, de 3 horas em diante, é o horário fenomenal. Eu tenho tido uma grande experiência com alguns horários de oração, e em especial esse horário das 3 da manhã é extraordinário. Você passar das 3 às 6 ou das 3 às 7 da manhã em oração, você começa a receber revelações extraordinárias. Então, como eu disse no vídeo passado, oração não é só você falar, oração também é você ouvir Deus. Você só tem uma oração bem sucedida quando você passa a ouvir Deus. E quando você ouve Deus, você começa a executar a vontade dele. Então a sua oração ela é uma oração genuína. Tem gente que não gosta de orar, porque sabe que a partir do momento que começar a orar, Deus vai começar a falar, a dizer, abandona esse pecado, abandona essa vida, não é isso que eu quero que tu vá para cá. Então tem pessoas que não vivem uma vida de oração com medo do que Deus vai falar. Então até ora, ela começa a orar, ora, tarará. Só que quando chega na hora de Deus falar, ela se levanta e sai para não ouvir Deus falar. Então,
tenha uma experiência com Deus através da oração. Oração de 3 da manhã em diante é uma oração para a revelação, para quem busca uma resposta de Deus e já foi em vários lugares de orações e não conseguiu uma resposta. Eu te convido a fazer um propósito de oração das 3 da manhã em diante. Eu sei que o primeiro dia vai ser difícil, o segundo dia também será, e todos os outros dias seguintes também serão difíceis, não é fácil. Eu digo aqui para os meus obreiros que tem dia que eu me levanto para orar na madrugada, que eu venho animado, eu venho com todos os dias que eu vou dormir, eu durmo na expectativa do amanhã para acordar na madrugada. Tenho tido uma experiência muito grande de oração pelas madrugadas, né? Então todas as noites eu durmo com essa expectativa. Amanhã eu vou orar de madrugada novamente, falar com meu pai, ouvir meu pai, ver o que é que ele tem para me dizer, beleza? Só que quando chega no horário, que eu ponho o celular para alarmar, que chega no horário, eu sempre coloco 15 minutos, 2h45, né, 15 minutos antes das 3, e quando eu vou orar 4 horas da manhã, eu boto 3h45, e quando eu oro 5 da manhã, eu boto 4h45. Então são os 3 horários que eu gosto de começar um período de oração de 2, 3 horas, 4 horas de oração, ininterrupta, né? Então eu sempre coloco nesses horários. Então o que é que acontece? Quando chega nesse horário, o que me faz despertar, às vezes, eu desligo o celular, o alarme, e de repentemente vem aquele desânimo, aquela vontade do corpo de querer estar ali na cama, naquele friozinho da madrugada. Aí o que é que eu faço? Não cedo para a carne, não cedo para o corpo. O corpo tem que estar ali debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E aí eu me jogo da cama, bum! Eu caio da cama. A cama não é tão alta, mas ela tem em torno de 50 centímetros de altura, 45 a 50 centímetros de altura, mas eu me jogo literalmente da cama. E quando me jogo, automaticamente ali o meu corpo ele reage para me se levantar. E nesse reagir do meu corpo é o que eu me levanto e vou para a oração, né? Eu oro alguns períodos, tenho os meus períodos de oração que eu oro em casa, mas nesse horário da madrugada eu oro na igreja. Venho para a igreja. A igreja fica aqui a mais ou menos 25 metros de distância de casa, não é tão longe, mas é um sacrifício, porque se eu ficar orando dentro de casa, eu vou me acomodar. Então eu tenho que sair de um lugar de conforto meu, para vir para a igreja, né? Atravessar aqui o terreno, o quintal, abrir a igreja, ligar as lâmpadas, e ligar o som, botar um fundo musical e entrar no ambiente de oração. E horário de oração das 3 horas da manhã em diante é para grandes revelações. Eu confesso para você que a partir do momento que eu comecei a praticar horário de oração de madrugada, horário de oração de meia-noite, os horários que eu estou falando para vocês aqui, irmãos, são horários extraordinários que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Uma coisa eu quero te dizer, independente do horário que você for orar, escolher para fazer um propósito aqui, porque essa é a intenção desse vídeo, é despertar você para orar, convidar você para vir para essa vida de oração. Não pare de orar, quer seja de madrugada, meia-noite e os horários seguintes que vou estar trazendo aqui para você no decorrer dos dias. Pastor, mas que base bíblica o senhor tem para isso? A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 17, diz assim: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Também a palavra de Deus vai nos dizer aqui, amado, em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 25, diz assim: mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. A 4ª vigília para a noite, não sabe, temos que entender isso aqui, que era dividido, tinha 2 horários de vigília, um horário que era de 4 em 4 horas, e o horário que era de 3 em 3 horas, que era o horário aceito pelos romanos. Então, baseado no horário romano, bem aqui, era entre 3 e 6 da manhã, Jesus desce do período de oração dele, em direção aos discípulos que estão atravessando o mar, mas por cima das águas. Horário de revelação, né? Como eu estou dizendo para você, esse é o horário de revelação poderoso. Onde tem mais aqui que fala de oração? Marcos 1:35 diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo,
estando ainda escuro, né? Estando ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Que horário era esse? A Bíblia não diz exatamente o horário, mas era muito cedo, ainda estava escuro. E a gente percebe que o horário que está escuro é entre 3 e 6 das 5 da manhã. 5 da manhã já está bem mais claro. Então, se estava muito escuro, era entre 3 e 5 da manhã. Esse é um horário de oração extraordinário, irmão. Faça isso que a sua vida vai mudar. Eu te convido a orar nesse momento, né? E meditar no que foi dito nesta manhã. Tire um momento para orar. Pare para orar, irmão. Você e eu precisamos manter uma vida de oração constante. A oração ela tem que ser como uma fome, que você acorda de manhã cedo, tem que tomar café. Antes de meio-dia tem que dar uma lanchada. Meio-dia tem o almoço. Antes das 5 da tarde tem que ter um lanche. À noite tem que ter janta. Depois da janta, alguns, se for assim, num dia como eu, que não estou de propósito, quando eu não durmo cedo, eu às vezes ainda dou uma lanchada antes das meia-noite, né? E às vezes, quando estou em propósito de oração de 11 a 2 da manhã, quando eu volto para casa, geralmente eu dou uma beliscada em algumas coisas pela madrugada. Enfim, tem que ser como a comida. Nós temos que ter fome, nós temos que ter sede de oração. Eu quero despertar você através desse vídeo a escolher um propósito de oração para você. Meia-noite, 3 horas da manhã. Amanhã vou estar postando outro vídeo aqui falando de um outro horário. É um horário mais brando, mas também que traz grande manifestação de Deus. O importante é você orar. Se você busca uma grande revelação de Deus, eu te aconselho, acorde 3 horas da manhã, ore 3 horas da manhã, ore 4 horas da manhã, e você verá o milagre de Deus acontecer na sua vida. Pai eterno e Deus poderoso, abençoe a vida deste irmão, desta irmã que está me assistindo agora, os que fazem parte, meu Deus, aqui do canal Semeando Palavra de Avivamento. Eu desperto eles pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro na sua vida que ele vai ter disposição para orar, para clamar ao Senhor. Eu abençoo a vida dele, a casa dele, a família dele, pelo poder da oração feita no nome de Jesus. Receba a sua cura, receba o seu milagre, e que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, e você que já é inscrito, curta, compartilha, né, com mais alguém que deseja, que você deseja que seja abençoado, porque esse é um vídeo que tem que viralizar e mudar a história de pessoas, porque é um vídeo que convida o homem e a mulher para uma vida de oração. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.